Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Zorzai. Vamos falar de saúde e falemos então de pneumonia. E neste dia que se assinala esta cobertura universal de saúde às populações, falemos então de pneumonia, sabendo que é uma patologia que também acontece nesta fase do ano e que tem uma grande expressão aí, sobretudo nos países subdesenvolvidos. Falemos então desta temática no sentido também de podermos prevenir. Por ano, a Organização Mundial de Saúde revela que cerca de 1,5 milhões de pessoas morrem por esta doença, pela pneumonia. Sobretudo afeta as populações mais frágeis, subnutridas, os idosos, as crianças, por diferentes fragilidades do seu sistema imunitário. O que é então a pneumonia? É uma infecção que afeta o interior do pulmão, afetando os alvéolos pulmonares e prejudicando as trocas gasosas entre o sangue e o oxigênio existente no pulmão. Os alvéolos pulmonares são sacos onde acontecem essas trocas gasosas entre o nosso oxigênio que respiramos e a corrente sanguínea, e o facto destes alvéolos pulmonares ficarem cheios de líquidos, ficarem afetados por esta presença de micro-organismos, impede este processo de oxigenação do sangue, e aqui está de uma forma muito simples definida o que é uma pneumonia. As causas da pneumonia são diversas, tendo em conta a origem dos micróbios que nós inalamos. Sobretudo acontecem em pessoas com um sistema imunitário mais frágil, idosos ou pessoas acima dos 60 anos, quando se inalam uma grande quantidade de bactérias, de vírus ou de fungos que podem afetar o nosso sistema respiratório e o interior do pulmão. Uma das grandes causas de pneumonia são os vírus, sobretudo o vírus da gripe, o vírus do influenza, que é como é conhecido o vírus da gripe, que muitas vezes afeta o aparelho respiratório, provocando uma pneumonia. Outra das causas das pneumonias, para além das bactérias e dos vírus, também é quando acontece, por algum motivo, uma aspiração de vômito. Isto acontece muitas vezes nos idosos, quando acontece uma aspiração de vômito. O conteúdo, este corpo estranho que acaba por ser aspirado para dentro da árvore brônquica, pode também ser uma das causas de pneumonia nesta faixa etária. Importante conhecer esta patologia, sabendo que as suas consequências são graves. As consequências da pneumonia, a nível do órgão em si, a nível do pulmão, estão muitas vezes na formação de alguns abscessos no interior do pulmão, havendo morte do tecido pulmonar. Pode acontecer uma situação de empiema. Empiema é a formação de pus, neste caso dentro da caixa torácica. Em último caso, ou nos últimos casos, numa pneumonia pode acontecer o facto de originar uma septicémia. Já falei disto também noutra rúbrica. A septicémia é uma situação em que as bactérias se espalham na corrente sanguínea e saem do órgão principal, do órgão de origem, podendo provocar aqui complicações noutros órgãos do nosso corpo. Em último caso pode levar à morte, sabendo que a consequência principal da pneumonia é esta diminuição das trocas gasosas entre o pulmão e a corrente sanguínea, daí poder afetar outros órgãos, e é importante conhecer estas consequências também para podermos estarmos mais atentos aqui aos sinais e aos sintomas. Fundamental então conhecer a sintomatologia da pneumonia. Começa por um quadro de tosse, de febre, com calafrios, febre alta, produção de expectoração, a expectoração espessa e com uma cor diferente, mais amarelada ou mais esverdeada. Pode acontecer dor no peito, uma certa sensação de fraqueza e falta de apetite. Nos idosos pode acontecer aqui situações de delírio e de alguma confusão mental na sequência dessa baixa de oxigênio que existe no sangue, provocada por esta afetação do pulmão, que impede as trocas gasosas entre o pulmão e a corrente sanguínea, como já falámos. Falo-vos então de prevenção. A melhor forma de tratar a pneumonia efetivamente é preveni-la, e é preciso ter atenção aqui: pessoas com mais de 60 anos de idade, com doenças crónicas, diabéticos, pessoas com doenças cardíacas, doenças respiratórias, nomeadamente asmáticos,
devem vacinar-se. A partir dos 60 anos devem vacinar-se no sentido de prevenir a pneumonia. Há uma vacina específica para a pneumonia e as pessoas nestas faixas etárias e com estes problemas de saúde devem se vacinar. Depois ter uma nutrição e uma alimentação adequada no sentido de fortalecer o nosso sistema imunitário, preparando-nos melhor também para esta altura do ano e prevenindo assim a pneumonia. Deve-se evitar de fumar, os fumadores devem ter esse cuidado e nesta altura do ano, se necessário, pedir ajuda para o abandono do tabaco. Depois evitar aglomerados de população, pessoas juntas, sobretudo em espaços fechados. Evitar estar com pessoas que tenham sintomas de doença respiratória, tosse, expectoração, espirros, no sentido de poder diminuir aqui os contágios. É importante ventilar espaços fechados e, sobretudo, utilizar máscara em espaços fechados no sentido de diminuir a transmissão. O que nós todos podemos perceber foi que durante os 2 anos de pandemia diminuíram as taxas de pneumonia, uma vez que a máscara foi aqui uma grande barreira e uma grande forma de prevenir o contágio. É importante continuar a usar máscara, sobretudo nesta fase do ano. Pessoas de maior risco em espaços fechados, continuar a usar máscara no sentido de diminuir a ocorrência da pneumonia. Depois, importante, pessoas que têm os sintomas que já falei agora há pouco, mais de 2, 3 dias, recorrer ao médico no sentido de evitar aqui a evolução de uma simples constipação ou de uma gripe para uma pneumonia. É importante ter isto em atenção e recorrer aos serviços de saúde caso os sintomas se mantenham. Era isto que vos tinha aqui para trazer hoje, uma vez que se assinala este dia da internacionalização para a cobertura de saúde para todos, falar aqui de uma doença que acontece a nível mundial e é importante conhecê-la melhor também para prevenir. Despeço-me, até uma próxima rúbrica e haja saúde.